O ano de 2020 foi muito marcante. Infelizmente, como o pior ano de todos os tempos para a maioria das pessoas. Logo no começo do ano, a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, começou a assustar o mundo. O vírus se espalhou a nível global, tornando-se uma pandemia e nos colocando em uma das quarentenas mais extremas de todos os tempos. Mas essa não é a primeira vez que o mundo se encontra nessa situação. Irei falar sobre outras passagens da humanidade que tiveram também que passar pela quarentena. Quando é imposta uma quarentena, isso quer dizer que realmente está acontecendo algo muito sério e que as pessoas precisam tomar cuidado para não piorar tudo. Quero dizer, como governador do estado de São Paulo, que a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena. Essas quarentenas são impostas por um período igual ao mais longo tempo de incubação de uma doença, podendo assim variar de alguns dias a 2 semanas. Enquanto isso, o isolamento significa confinar uma pessoa que esteja realmente infectada com determinada doença. Antes de impor as quarentenas e isolamentos, é bem comum que os governos peçam às pessoas para que, de forma voluntária, fiquem em casa. As medidas restritivas só acontecem em casos extremos. A quarentena da peste bubônica foi muito prevalente no mundo. No século XIV, 14 milhões de europeus morreram por conta da doença. Foi nessa época que a palavra quarentena surgiu, na Itália, mas precisamente em Veneza. Os navios param na ilha 40 dias antes de permitir que os marinheiros ou a carga chegassem à cidade. Isso tudo para prevenir a transmissão da doença. Esse período era chamado de período quarentenário. Se você pensa que quarentena só se faz com epidemias, está enganado. Os astronautas que foram a bordo da Apollo 11, quando retornaram, precisaram ficar de quarentena, isso antes mesmo de testarem as amostras da Lua. Na época, os estudiosos não sabiam exatamente com que poderiam lidar. Parasitas, vírus ou bactérias poderiam vir da Lua. Por esse motivo, os astronautas que estavam a bordo da Apollo 11 ficaram isolados 21 dias após voltarem. Nas passagens da humanidade estava também a febre tifoide, uma doença potencialmente grave. Mary Mallow era portadora da febre tifoide. No entanto, ela era imune aos sintomas da doença. Quando o surto devastou Nova York, os detetives a rastrearam como fonte de tudo e apreenderam. Em 1915, a polícia a enviou para North Broad Island, onde viveria o resto da sua vida em quarentena. Com isso, podemos ver como a quarentena já passou por vários pontos na história da humanidade, e que por mais que seja novidade para muitos de nós, para o nosso planeta nem tanto. Por mais difícil que seja enfrentar essa quarentena, temos que tirar lições disso. Se quiser compartilhar comigo uma das suas lições que aprendeu nesse tempo de isolamento social, comente.